Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Azura e eu vim aqui compartilhar as minhas impressões da Dias do filme A Baleia. Na verdade, eu demorei muito tempo para assistir esse filme porque logo do o título, as primeiras imagens que eu vi e a sinopse já me deixaram com um pensamento muito sensível se eu tava afim de assistir mesmo esse filme, porque talvez esse filme me colocaria e despertaria muitos gatilhos emocionais. Então eu decidi esperar e quando eu tivesse muito afim, eu iria assistir esse filme. Eu perdi essa hype do momento que várias pessoas estavam fazendo suas críticas, enfim, eu assisti inclusive depois que o filme ganhou os Oscars, melhor ator e tudo mais. E eu evitei ao máximo, até a primeira vez que eu assisti, de ler e assistir comentários e análises críticas, principalmente de pessoas gordas. Porque eu não queria ir para a sessão do cinema alimentado, sabe? Nutrido com perspectivas de outras pessoas. Eu falei, bom, eu vou zerado, tipo, só tinha lido a sinopse, sabia do que se tratava, assim, por cima, e falei, vou nessa. E eu assisti esse filme em duas partes assim, dois momentos. O primeiro momento eu fui com duas amigas, e o segundo momento eu fui com meu companheiro. E o que é muito interessante é que no primeiro momento nós chegamos bem atrasadas, porque a gente estava num outro rolê, enfim, a gente estava comendo um hambúrguer e tal, jantando, e nos encontramos e a gente entrou por volta de 15 minutos após o início da sessão, mais ou menos, talvez um pouquinho menos. Enfim, o fato é que a gente chegou atrasado. E quando nós chegamos na sala de cinema, nós entramos os três com suas pipocas médias e seus refrigerantes e águas. E a gente tinha a terrível missão de atravessar a fileira, porque as nossas poltronas eram praticamente no meio do cinema, então a gente tinha essa missão de atravessar, o que já é muito constrangedor pra mim. Porque quando eu vou ao cinema, e eu adoro ir ao cinema, eu gosto de chegar antes pra pegar os trailers, pra pegar os anúncios e tudo mais, e principalmente pra sentar e não ser incomodado. E eu normalmente pego as pontas pra ser menos incomodado do que estar no meio, enfim, se tiver alguma emergência de sair ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Só que não foi o caso. A gente tinha essa missão de atravessar uma fileira inteira. Por sorte tem um vão, assim, nessa sala de cinema, então nós passamos. Então foi o primeiro constrangimento pra mim, tá? Esse depoimento é muito pessoal, muito primeira pessoa. Aí passamos e eu, assim, sou enorme, sou alto, sou grande. Eu tentando passar meio encolhido, né? Pra, tipo, não atrapalhar as outras pessoas. E a gente ficou um tempo ali, quando a gente atravessou, pra identificar qual era a nossa fileira e qual era a numeração. Isso demorou um tempo. E a gente ficou, não, será que é essa? Será que é aquela? E aí, é essa. E aí descobrimos, sentamos. E aí o filme tava passando uma cena no qual o personagem Charlie, que é o personagem principal, ele tava tendo um impulso alimentar, assim. Ele tava, tipo, comendo. Ele tinha acabado de pesquisar no Google sobre uma possível doença que ele tem, que o personagem tava desenvolvendo, que tinha a ver sobre a compressão alta, e ele pensa em comer uma barra de chocolate, e aí depois não pensa, e depois ele vai e come compulsivamente. Pega essa barra e outros salgadinhos, snacks, enfim. E é um momento de compulsão alimentar. É uma cena compulsiva, assim, né, nesse sentido. E foi um momento que, assim, eu tinha acabado de sentar minha bunda na poltrona. E a primeira coisa que eu pensei, sendo muito sincero, foi: caraca, eu devo ser o único gordo dessa sala. Eu devo ser a pessoa mais gorda dessa sala. E esse pensamento me lembrou muito um pensamento da Roxane Gay, que é uma puta escritora que tem uma autobiografia chamada Fome, no qual ela se questiona também sobre isso. Tipo, ela tem alguns momentos que ela fala assim: eu devo ser a única pessoa gorda desse lugar, desse estado, desse país. E ela vai expandindo, assim, metaforicamente. E isso me deixou muito estranho, pra ser muito honesto. Eu fiquei, tipo, uma sensação estranha, assim, no meu corpo. Porque eu tinha acabado de chegar,
uma pessoa grande, tinha acabado de passar pelo meio da sala, ou seja, todo mundo viu a minha silhueta, todo mundo viu a minha massa corpórea chegando. Isso é uma coisa muito louca de pensar, o quanto a gordofobia, de fato, ela tá inserida nas nossas mentes de pessoas gordas, porque eu não tenho certeza se as pessoas devem ter se incomodado ou pensado, nossa, que pessoa enorme, que pessoa grande. Mas eu tenho quase certeza que algumas sim devem ter pensado. Mas apesar de não ser uma certeza absoluta, porque eu não conversei com as pessoas depois, não perguntei, e aí, enfim, não há esse diálogo, o que mais fica são essas cicatrizes no corpo de pessoas que passam por gordofobia diariamente. E sentar, depois que eu sentei e assisti essa primeira cena, me trouxe muito essa sensação de ver o personagem comendo e de me ver comendo uma pipoca. E eu pensei, eu com a minha pipoquinha, eu comecei a querer comer mais discretamente possível. Porque na minha mente, essa cicatriz da gordofobia já estava latente, assim. E na minha mente, essa cicatriz estava me comunicando a seguinte coisa. Já te viram passar. Você não foi discreto o suficiente, porque você não tem como ser discreto o suficiente. Você é um homem grande, você é um homem gordo, maior. Você sentou, as pessoas viram que você tava com uma pipoca e você já tá comendo. Enfim, foi um processo interno muito violento nesse sentido. Só que a minha sensação aqui não é para falar só as sensações que eu senti, mas o que eu percebi do filme. Depois de um tempo, eu comecei a esvaziar minha mente e abrir a minha mente para as cenas que eu estava assistindo, que de fato era o meu objetivo. E eu achei o filme muito interessante, porque o filme ele trata primeiro de um personagem gordo, um gordo maior, que tem dificuldades de mobilidade e que tem também questões muito sérias, feridas muito sérias no seu psicológico. O que é interessante pensar é que eu fiquei pensando, nossa, mas o Brandon, né, que é o ator que faz o Charlie, ele não é necessariamente um ator gordo, enfim. E depois que eu assisti as duas vezes, eu fiquei pensando, eu vi algumas críticas do pessoal falando sobre, por que não o protagonismo foi dado a uma pessoa realmente gorda, uma pessoa gorda maior. E eu fiquei muito pensando o quanto é delicado a gente, enquanto pessoas gordas, principalmente gordas maiores, expressarem um papel muito próximo ao que a gente já vive na nossa vida. Eu não sei se isso é exatamente um sinal de gordofobia. Eu acho que pode ser sim, mas o que eu quero dizer é que o fato de não escolherem um ator com um corpo muito parecido ou próximo ou idêntico ao personagem Charlie, se isso não seria trabalhar uma ferida interna que não é trabalhada. Entende? Que por mais que a gente se tente empoderar e se colocar num lugar de um body positive ou de um ativismo, a gente sabe que não é fácil. Tem camadas internas que são muito complexas da gente resolver conosco mesmo. Até porque quando a gente resolve com a gente sai de casa, a gente enfrenta o mundo e o mundo diz totalmente o contrário. Então é uma luta sobre camadas, sabe? É como se a gente estivesse empurrando toda uma carga emocional que a gente tenta suportar e ser muito maior para que o mundo não engula a gente, não faça a gente ficar no estado como o Charlie está. E isso é um ponto sensível do filme. Eu fiquei pensando que, independente das questões que o personagem mostra, né, nas suas camadas psicológicas, emocionais, tem uma coisa muito interessante que é o quanto a gordofobia, o quanto ele foi crescendo de tamanho e se tornando um cara maior, e isso faz com que ele se isole naquela concha que é o apartamento dele. Se você não assistiu esse filme, assista, porque ele é interessantíssimo pra gente pensar isso, de fato. E é interessante pensar o quanto a visualidade do filme, a fotografia do filme também vem muito nessa construção visual e do cenário e tudo mais, ela traz esses sentidos sensíveis. O quanto a gordofobia que Charlie sofre durante a vida faz com que ele se feche na concha com o apartamento dele. E o filme basicamente se passa no apartamento dele, especificamente na sala do apartamento dele. E é um fato muito curioso, é como se, apesar da baleia
ser o título e fazer menção à obra Moby Dick, e o texto de Moby Dick também aparece no filme, que é baseado numa peça chamada A Baleia, que eu confesso que eu não fui atrás para descobrir do que se tratava, enfim, ainda não fiz essa pesquisa. É interessante que eu vi o filme muito como uma concha, e Charlie é essa preciosidade, é essa pérola que tá dentro, enclausurada dali, sofrendo uma pressão muito forte. Que é isso, as pérolas, elas sofrem essa pressão forte do tempo, enfim, para se tornar essa joia. E é interessante o quanto Charlie é essa joia bruta, que tá sofrendo uma pressão da pressão estética, da gordofobia em si, que é muito pesada e complexa, das relações que ele foi construindo ao longo da vida e as relações que se apresentam no filme. Para vocês terem uma ideia, o Charlie ele é professor universitário e ele dá aulas online. E tem algumas cenas que mostram ele dando aula, onde os alunos dele estão com a câmera aberta e ele é a única pessoa com a câmera fechada. Ele tem uma aversão à sua imagem, mas essa aversão não é simplesmente porque ele não gosta de si. É porque ele sabe que a imagem com que ele é projetado, né, a imagem dele ali na câmera, vai ser uma imagem um tanto assustadora para aquelas pessoas. Ele se faz muitos questionamentos que estão muito ligados a esse corpo que não é um corpo humano, praticamente. Mas não porque não seja humano, é um corpo extremamente humano, é um corpo demasiadamente humano. Só que pelo seu excesso de tamanho e de presença no mundo, ele se transforma num corpo monstruoso, num corpo repugnante. E isso são cicatrizes diretas da gordofobia. O filme, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque depois que eu vi algumas críticas, algumas pessoas falaram: esse filme é super gordofóbico, é uma gordofobia latente. Mostra, sim, cenas muito fortes de gordofobia. E por isso é um filme sensível para muitas pessoas gordas. Mas eu acho que além disso, ele mostra uma sensibilidade tão potente, sabe? Pra gente discutir a questão do corpo, da corporeidade. Só que não no âmbito de uma sacralidade desse corpo e muito menos no âmbito de uma culpabilização e a patologização desse corpo. Quando eu falo culpabilização, eu quero dizer que Charlie, ele se culpa por ter feito algumas burradas na vida dele, como, por exemplo, ter abandonado a filha, que eu esqueci o nome dela, mas ela é representada pela atriz que faz a Max em Stranger Things, e eu acho que é um papel muito bacana, muito interessante que essa atriz está desenvolvendo. Ele tem essa culpa de ter abandonado ela justamente por ter vivido um grande amor. Ele se apaixona por um outro cara. Ele se descobre enquanto homem gay, isso no passado. No presente ele sabe que ele é um homem gay e ele sabe que tem uma filha. Só que tem uma outra culpa acima disso. O companheiro do Charlie, ele tem uma questão muito conectada a uma religião, muito parecida com uma linha de protestantismo, de uma religião mais evangélica. E ele, o seu ex-companheiro, ele acaba falecendo justamente por não querer comer. Ele tem algumas questões com a alimentação, alguma síndrome, enfim, alguma questão ali que não é exatamente dita com os nomes, mas se diz que ele não comia, ele estava numa depressão muito forte, justamente por essa culpabilização de ser gay, de estar com cara, enfim. Ou seja, Charlie tem duas perdas. Ele perde a filha por 8 anos, ele fica distante por 8 anos da sua filha, e tem esse luto que não é nada resolvido pro Charlie. E o que é interessante é que a culpa que o Charlie sente está nesse lugar. E aí acho que tá a questão mais gordofóbica, talvez, que reforce muito os estereótipos sobre gordofobia e corpos gordos, principalmente maiores, que é quando o personagem, ele, a partir dessa depressão, ou a partir desses dois fatos que desencadeiam depressões, desencadeiam questões psíquicas e sentimentais, emocionais muito fortes, faz com que ele se autodestrua. Ele entra numa autossabotagem, num processo de autodestruição. Esse processo é um processo que existe, assim, e não existe só em pessoas gordas, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a questão sobre gordofobia nesse filme talvez esteja aí, de reforçar o quanto pessoas gordas são gordas porque elas querem ser gordas, ou porque elas não superam suas questões e a válvula de escape é a alimentação.
A gente sabe que não é bem por aí. A gente sabe que a corporeidade e a construção de corpo, ela é diversa e corpos gordos sempre existiram. Mas isso a gente pode falar no outro vídeo, porque Charlie, ele não é gordo só por conta da culpa, mas ele se transforma num gordo maior porque ele tá num processo de autodestruição. Só que é um processo muito complexo. E ele não tá só no fato da compulsão alimentar, que é apresentada no filme. Mas tem uma beleza nisso tudo. Tem uma beleza que é uma dimensão de insurreição do personagem, de reconexão do personagem, de resolução. Uma questão importante é que tem mais dois personagens que eu achei bem interessantes, que é a melhor amiga do Charlie, que é irmã do seu ex-companheiro, e um mocinho da mesma igreja do seu ex-companheiro que vem na tentativa de salvá-lo. Esse mocinho, esse missionário em especial, é o personagem mais cretino desse filme. É o mais canalha, assim. Porque ele vem muito no sentido de bondade, de bom moço, e ele faz questão de salvar Charlie desse corpo. E quando ele descobre que Charlie é um homem gay, quando ele vai descobrindo as outras camadas de personalidade do Charlie, ele se apega muito nisso e quer salvar Charlie. Até que Charlie contesta esse missionário. E é uma das cenas mais fortes do filme pra mim, porque Charlie contesta e pergunta se ele é... Eu não me lembro agora a palavra, mas era como se ele fosse repugnante, se ele fosse um nojo. Até que esse missionário responde que sim. E aí quebra totalmente a relação que Charlie tem com esse missionário. Esse ponto é interessante porque Charlie, ele diz, apesar do texto ser bem duro, no sentido dramático da coisa mesmo, é um texto que quebra, tem uma ruptura daquele ser bondoso, daquela baleia do Moby Dick, da baleia branca, que ela não queria guerra com ninguém, ela só estava vivendo, existindo. Não, o Charlie ali ele contesta, ele compra uma briga, e ele fala, eu não quero ser salvo. A questão da minha salvação não é essa, não tá nesse caminho. E ele tem o direito de escolher como ele quer. Novamente, é uma linha muito tênue da culpa ligada à patologização também, que esse corpo gordo é um corpo doente. E esse é um outro ponto que eu acho que o filme traz de uma forma muito complexa aí nessa linha tênue. Porque Charlie tem um corpo doente, sim, mas mostra que esse corpo doente ele vem de um processo de autodestruição. Isso não acontece com qualquer pessoa que seja uma pessoa gorda. O momento crítico que Charlie está vivendo é um momento crítico muito emocional, de uma complexidade da existência matérica dele. E isso é uma coisa que eu acho que poucas pessoas que eu vi estavam comentando, porque é muito fácil mesmo a gente olhar esse filme e ficar num superficial de que ele é gordo porque ele tá mal, ou porque ele tá doente, ou ele tá doente porque tá gordo, ou tem muitas cenas gordofóbicas, não assistam esse filme. Não, eu acho que sim, tem pontos importantes pra gente refletir sobre gordofobia. De fato, esse exílio que ele faz na sua cônjuge, que é seu apartamento, as suas questões de saúde, elas precisam ser conversadas. Os personagens, eles pedem muito pra Charlie, tipo, vá ao médico, vá ao hospital. E Charlie tem um posicionamento de não, eu não vou. E tem uma questão financeira também no filme que aparece, que ele teria dinheiro pra fazer os tratamentos. Mas tem uma coisa interessante que é, as pessoas acham que ele precisa ir pro hospital pra sobreviver. Ele já tá sobrevivendo, sobreexistindo. Mas uma condição não só matérica, da alimentação, ou do espaço que ele vive, do ambiente, ou do tamanho do seu corpo, mas de um lugar muito emocional. E isso que eu acho muito interessante pensar. O quanto a gordofobia nesse filme, ela é uma metáfora visual, não só porque está sendo visto a olho nu, mas principalmente porque o que a gente consegue enxergar além daquele fat suit, né, daquelas camadas de esponja e silicone daquele personagem, ou dessa falta de representatividade, ou de pontos que caem numa superficialidade. Eu acho que A Baleia é um filme bom. Eu acho que Charlie, o Brandon, que faz o Charlie, tem de fato uma boa atuação.
Mas é uma atuação que tem uma direção muito específica para essas camadas emocionais, assim, o que é muito interessante. Então, eu sugiro que se você assistir a Baleia, assista mais de uma vez, ou assista pensando nas emoções dos personagens, na revolta da filha do Charlie, na revolta do Charlie com a relação com a filha, ou com a ex-mulher, ou com o ex-companheiro, enfim. Tem algumas situações grotescas no filme, como o entregador de pizza, quando encontra Charlie e ele se assusta porque Charlie traz essa dimensão monstruosa nos takes, onde Charlie parece ser muito, muito maior do que os outros personagens, por conta de jogo de câmera e da ilusão que se tem do espaço menor, porque ele é mal iluminado. E dos dias chuvosos do filme também, porque se passam alguns dias durante uma semana e tem dias chuvosos. É um ambiente muito cinzento. Eu acho que as cores, a fotografia traz também uma camada que se une com aquela atmosfera do Charlie. E que Charlie não é uma culpa, Charlie não é uma doença, Charlie é uma complexidade ali representada. Talvez para alguns eu esteja passando um super pano, e eu acho que em alguns momentos possa parecer que eu esteja passando um pano, mas eu fiquei um tanto inquieto com esse filme, porque de todas as vezes que eu assisti e de todas as vezes que eu vi outros comentários e críticas, eu realmente fiquei muito confuso, assim. Eu pensei, será que eu tô assistindo o mesmo filme? E eu acho que vale a pena compartilhar que na segunda vez que eu fui assistir o filme, eu também fui ao cinema e eu estava passando por um momento muito vulnerável, eu estava me sentindo vulnerável. E no primeiro filme eu não chorei, eu assisti assim, pleníssimo, beleza. Tive minhas sensações negativas comendo minha pipoca e tal, mas no segundo filme eu assisti e nos últimos minutos eu me debulhei em lágrimas, assim, eu me debulhei em lágrimas. E essas lágrimas depois ficaram remoendo em mim. E eu fiquei pensando, por que eu chorei tanto nessa parte final? Eu acho que não tem a ver com o que acontece no final. Eu acho que tem a ver o quanto as cicatrizes que são apresentadas em Charlie, elas também são apresentadas em mim. Só que num lugar que eu analisei, pensando que dessa cicatriz eu já consegui tratar, curar em mim mesmo, e o que a sociedade realmente contrasta com essa cicatriz e abre essas cicatrizes. E esse é um ponto que eu achei interessante. Não estou dizendo que é um jeito possível de assistir o filme. Eu acho que cada um vai ter seu jeito, vai estar no seu momento de assistir o filme. Mas eu acho que é um ponto interessante da gente pensar. Não é sobre a gente. O filme não é sobre pessoa gorda. Ele tem uma pessoa gorda maior, sendo o personagem principal. Mas eu acho que é muito sobre o sistema gordofóbico, no qual faz com que essa pessoa estoure em tantas sensações, sabe? Positivas ou negativas, ou emoções que sejam tão latentes, ou emoções que são tão reprimidas, sabe? E o quanto a movimentação ou a falta de movimentação do Charlie, física, pode incomodar muitas pessoas, o tamanho, sua barriga, como ele toma banho, como ele se organiza no espaço, o quanto isso é só uma visualidade para a complexidade do que se passa dentro do personagem. Bom, talvez eu tenha falado demais, falado de menos, mas estava muito afim de compartilhar com vocês essa minha percepção do filme A Baleia. Tô aberto aos comentários, à conversa, vamos trocar ideia. E até o próximo vídeo.